Salve, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Vocês já baixaram o aplicativo Gimme Jungle? É um app de troca e venda com layout bem bonito. As fotos ficam em alta resolução. Você tem aí um sistema de busca por distância para você poder encontrar pessoas, colecionadores que moram mais perto ou longe de você para o interesse de troca e venda. Já existem muitas espécies e variedades diversificadas. São aí mais de 2.000 usuários cadastrados no aplicativo Gimme Jungle. Vale bastante a pena conhecer, e para você ter acesso a isso, entra lá no Instagram Gimme Jungle, tá aí embaixo na tela, e preste atenção aí na chamadinha na sequência para você conhecer um pouquinho mais do app Gimme Jungle. Dia 6 de maio, o que acontece é o seguinte, gente. A gente vai ter aí mais de uma semana sem chuva de novo. O ar deste período é bem seco. Contudo, a temperatura vai atingir aí diariamente 25 graus, 26, 27 graus até. Como são 7 dias aí, eu fiz uma adubação mais reforçada, mesmo neste período do ano. Vão ser 7 dias aí de sol, baixa umidade. Então, agora que eu coloquei os adubos de lenta absorção, são pequenos grânulos assim, ó. Vou irrigar todos os vasos, molhar bem as folhagens, para que a gente tenha algum efeito aí nesse período. E dar uma carga de nutrientes para as plantas da área externa aqui. Essa riqueza de nutrição vai ajudar inclusive a elas resistirem melhor em um clima menos propício, tá? É igual gente. Plantas nutridas, a imunidade fica mais alta e aí tudo pode fluir melhor, né? A baixa estação se aproxima. Terminei aqui a molhadeira geral. Eis o canteiro do painel paredão. Eu também espalhei bastante grânulos aqui de ponta a ponta, nas bolsas também do painel paredão, e fiz essa molhadeira geral aqui. Aqui esses grânulos têm algum efeito. Parece que daqui 7, 10 dias vai chover de novo e a chuva depois se encarrega de mais uma carga aí. Talvez nesse ínterim eu só dê uma molhada nas folhagens
por causa do ar seco, né? Queria mostrar uma coisa para vocês aqui, uma característica muito peculiar de algumas das aráceas. No caso aqui é um Syngonium chiapense, tá? Dê uma olhada aqui, ó, neste vasinho. Esqueminha vaso sobre vaso, as raízes não grudaram no vaso de baixo. Tem um vasinho bem pequeno aqui, ó. E olha o tamanho do caule, tá vendo, ó? A espessura do caule. Bem fininho, né? Syngonium chiapense aqui. Raízes aéreas colando e tal. Esse aqui é o começo da planta. A base mais próxima da terra aqui, do solo. E olha aqui, alguns metros depois, o tamanho da folhagem, a grossura do caule. Tudo isso aconteceu porque o Syngonium chiapense epifitou, né? Encontrou uns espaços aí para liberar as raízes aéreas, condições úmidas para o seu crescimento, ó. E aí o que acontece? Aquilo que eu falo sempre, como principalmente nos philodendrons, né? As raízes subterrâneas, assim, as raízes que ficam em contato com o solo, elas têm uma função inicial, mas depois, se a planta encontra seus caminhos e condições para o desenvolvimento das raízes aéreas, as próprias raízes aéreas vão assumindo um papel aí de captação de água, nutrientes, e o aspecto mecânico também, de encontrar apoio, faz com que a planta se desenvolva e cresça, tá? Então a gente vai ter aqui um ápice da planta bem estruturado, quase adulto, não está em formato adulto ainda, e a base da planta totalmente juvenil, fininha. Está fazendo esse percurso mais ou menos, ó. Aqui, e aí desce para onde eu mostrei para vocês. O clima também tá ok para um replante, como eu sei que não vai esfriar, né? Vou ter 7, 10 dias aí de calor, mínimas aí no máximo de 16 graus, máximas de 27. Eu tô com esse Anthurium Ivan Portilli, uma muda de estaquia, né? Isso aqui é um caule original, que tá liberando uma segunda muda lateral aqui, tá? Tá nesse vasico aqui. Como eu tenho muita planta, tem trabalho diário, né, para ser feito. Replantes, movimenta vaso daqui e dali, troca de substrato, podas, enfim. É um rolê sem fim, lúdico e muito terapêutico, certo? Então eu vou pegar esse Anthurium Ivan Portilli que está resistindo bravamente nesse vasinho. Tava sob a laje lá da casinha do tango, certo? Tomando chuva, bem coberto pela Monstera deliciosa gigante, que é um sombral natural. Vamos fazer a troca primeiro do vaso aqui. Eu tô aqui testando esse substrato novo da Terral, Cactus Suculentas Pro. Por incrível que pareça, os componentes desse substrato são muito legais. A gente vai ter aqui, ó, perlita, carvão, casca de arroz carbonizada, já é enriquecido com adubo orgânico, tem turfa também, certo? Eu tô sempre dando uma xeretada aí nas variedades que o pessoal tem criado, e essa marca Terral, ela tem criado uns insumos bem interessantes, tá? Vale a pena fazer recomendação. E eu vou aproveitar então, pegar um pouco desse cara aqui, a base vai ser esse cara, e depois eu pego minha terrinha antiga que também está enriquecida. Bom, a bichinha aqui estava super esmagada no vaso, ó. A gente só tá com uma raiz principal capilarizada aqui, tá bem saudável a raiz, só que sem espaço, né? Então a planta estava se virando aí, coitada. E agora a gente vai dar uma condição mais saudável para ela aqui de desenvolvimento. Fiz a mistura de insumos aqui, dei um vasinho um pouco maior, tá certo? O substrato é bem bonito também.
é leve, aerado, enfim, todas as qualidades necessárias aí para que o Anthurium Ivan Portilli saia daquele sufoco e possa respirar um pouco melhor. E agora talvez eu mude de clima, de hábitat aqui para ele. Vou complementar aqui com COT 1592, e tem alguns micronutrientes também, magnésio, silício e tal. Trazendo aqui para a estufa úmida, abrir um espacinho aqui, nessa movimentação de vasos constante que eu faço aqui no meu rolê. E aqui nesse espaço os aspersores resolvem a função umidade e rega. Eu tô com esse vasão aqui, vivia o Anthurium por aqui, e o tango mordiscou tanto e tal, que o bichinho acabou perecendo, certo? Tá com muita minhoca aqui, dá pra até sentir o humus, né? Tem uma textura um pouco diferente de terra e tal. O solo está um pouco compactado aqui, bem encharcado na verdade. E eu vou replantar nesse vasão aqui um Philodendron que é de grande porte, que é o Deflexum, né? E é um Philodendron que curte uma iluminação um pouco mais intensa e tal. Ele também estava meio largadão. E vamos dar um jeito aí num vaso mais saudável para ele, maior, dá mais espaço. Tá aqui. Hoje é o dia dele ganhar uma casinha nova também. Resolvi podar os pecíolos, as folhas estão todas meio abaladas aqui. Tá com uma gema apical em franco desenvolvimento lá. E na hora que eu fiz o corte, rapidamente saltou o aroma da seiva do Philodendron Deflexum. E curiosamente lembra bastante do Gloriosum. Como eu falei para vocês, dependendo da espécie, o aroma que exala, a gente consegue até identificar. No caso aqui, lembra do Gloriosum. Assim como algumas espécies, o Philodendron Deflexum vai ficando com caule lenhoso, com esse jeitão de Thaumatophyllum, algumas pessoas confundem. Para alguns especialistas, para alguns produtores, inclusive a questão da divisão entre Thaumatophyllum e Philodendron talvez volte de novo a ser uma coisa só. Tive dessa conversa lá com alguns especialistas lá na Flórida, tá? Parece que ele tá super apertado aqui também, muitas raízes aéreas já com capilaridades, inclusive. Ele tá aqui com uma bela estruturação de raízes, né? Já estava bastante apertado, praticamente tudo isso aqui é raiz, com as suas capilaridades e tal, e por isso que ele estava travado. Fora esse aperto, com poucas raízes aéreas ainda podendo coletar recursos aí, ele também está num lugar muito sombreado, e é uma espécie que curte uma luz mais intensa, tá? Pelo convívio aqui com os Philodendron, eu posso afirmar que eles curtem muito mais um solo mais molhado em relação ao Anthurium, que é uma referência aí mais presente no rolê. Então eu não vou colocar aquele substrato super aerado que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou pegar um pouco aqui de um substrato que já está um pouquinho mais compactado, composto basicamente pelos mesmos insumos, só que mais compacto. Tá aí ao lado desse belo Thaumatophyllum híbrido, né? Tô aqui na garagem. Lembrando que o quê? Eu tenho aquele escoamento de água que vem lá da estufa úmida, vem escoando para cá, perpassa por esses vasos aqui e vai manter o quê? O substrato úmido aqui para mim, tá certo? Assim como aconteceu com o Thaumatophyllum, que só se estruturou e começou a crescer bem depois que essa umidade constante aqui, ó, que perpassa por ele e vai para o ralo, começou a bater periodicamente. Então, acidentalmente, o Thaumatophyllum, esse cara aqui, passou a explodir de crescimento com essa influência, sem querer, né?
Dá uma vazão de água por lá, o excedente que vem da estufa úmida. E tá aqui o carinha, posicionado também nesse córrego artificial e que vai garantir o substrato mais úmido para mim, sempre. Vocês acompanharam aqui no Shorts, no YouTube ou no Reels lá do Instagram a extração das sementes da Monstera deliciosa, né? O aproveitamento total do fruto e tudo mais. Depositei aqui nessa sementeira as sementes que vieram, certo? Bora ver como é que tá agora. Eu tinha uma ideia que o crescimento era bastante acelerado e tal, em relação a outras espécies, e realmente, olha só. Sementinhas aqui, algumas mais rápido, outras mais lentas, mas o avistamento aí do início de uma plântula é bem perceptível, né? Pela altura das mudas que estão se formando, não vai demorar muito para eu precisar colocar em outro local que me dê mais altura, né? Por falar nisso, como eu tô aí com potenciais híbridos em produção, eu comprei essas duas caixinhas menores, ó, para justamente depositar seedlings, servir de sementeira e cultivar seedlings. Essa galerinha aqui, ó, Anthurium Forget X Luxurians, vindos da Gimme Jungle, eu tirei daquele cubo de acrílico que estava na cozinha e trouxe aqui para a área externa. Bora dar uma espiada nos carinhas aqui. Eu preciso adquirir mais daqueles vasinhos para mudinhas, seedlings, plântulas individualizadas, mas enquanto isso eu replantei aqui num substrato mais enriquecido. Dei um certo espaçamento entre eles. E estão indo super bem aqui. Anthurium Forget X Luxurians, da Gimme Jungle, parceiro Bruno Amaral. Tô aqui com as mudas das Colocásias, vindo da parceria da Ecoaviveiro, do Henrique, e da WePlants, do Alexandre. O Henrique comentou para mim que eu podia deixar nos saquinhos, nos vasinhos por um longo período, mas eu resolvi replantar, porque eu vou colocar numa área mais ensolarada agora, tá? Onde o sol vai estar mais persistente aí neste período do ano. Onde elas estão atualmente, o sol está bem fraco e por pouco tempo. Colocar em vasos maiores. O substrato que eu tenho utilizado para Colocásia há longos anos é só Biomix, que é mais compactado e tal. Elas gostam muito, tá? Vou aproveitar do substrato já vindo lá da Ecoaviveiro e deixar numa área mais ensolarada e supostamente com um pouco de água aqui na base para que o microclima fique ideal para elas, tá certo? Bom, estão todas aqui devidamente limpas, podadas, com novos substratos. Alguns estavam poucas raízes, outros estavam em substratos extremamente argilosos, a ponto de cheirar, sabe? Como se fosse lago mesmo, solo bem argiloso. E vou deixar essa baciazinha aí para deixar aquele fiozinho de água e manter a umidade. Essa aqui é uma área que bate sol mais frequente, basicamente onde está a galera, Cerrado. Aqui está a drinária Rigidula Whitney, que o Ricardo da Platicetaria montou na tábua aí, crescendo lindamente. A gente nota aqui claramente o desenvolvimento dela, já avançou em relação ao último momento, quando o Ricardo colocou na placa, né? E basicamente a gente está aqui na estufa úmida com sistemas de aspersores. Eu realizei algumas pequenas modificações aqui
pradininária. E tudo flui bem agora. Aqui a gente está com uma nova lâmina foliar do Anthurium pedatum. É uma estrutura bem bonita, bem diferente dos Anthurium da seção Cardiolonchium, né? Os cordatos. Ele vai desenrolando todo pontiagudo assim, cheio dessas pontas e tal, com presença de antocianina. O crescimento em si está um pouquinho mais lento diante da temperatura e tal, mas não deixa de desenvolver, né? Acentuando aí a ideia de que este clima ainda é favorável para o crescimento de boa parte das aráceas, principalmente aquelas de altitude, né? E desde que também a gente tenha alta umidade. Essa combinação é meio que mágica. E como eu reforço, mais umidade até do que a questão da temperatura. Nessa época do ano, essa área aqui da cobertura, que é direto, aberto assim, ela fica bastante favorável para deixar espécies que curtem um pouco mais de sol. Eu tirei as suculentas que estavam neste canto aqui. Coloquei aqui nepentes. Também manipulei e adaptei aqui o sistema de aspersores para esta realidade nova. Então agora eu estou com nepentes aqui, trouxe uma Rhipsalis para cá também. A água bate nesses carinhas, invadem os vasos aqui, respinga nos vasos de baixo. E esse canto aqui que eu tinha aloe, suculentas em geral, eu levei lá para o canteiro da garagem, né? Onde eu tenho mais sol direto. E preenchi aqui com as aráceas. Trouxe o Philodendron aplanatum, descrito pela Graziella Barroso, para cá. Só dei uma recostada o vaso aqui, porque nessa parede aqui tá batendo bastante água agora. Então tudo indica que ela vai colar na parede também, né? O vasinho é bem pequeno, mas a exemplo lá do Syngonium chiapense, não vai importar muito o vaso pequeno, desde que ela invada a parede aqui. Trouxe também o Anthurium estipulatum, que estava na laje da casa do Tango, né? No telhadinho. O Anthurium estipulatum tem a característica de ter um entrenós muito grande, a se comparar com os demais Anthuriums, então ele precisa de altura. Trouxe para cá também. E como eu estava falando, esta época do ano, essa área é favorável. Mas até a chegada da primavera, eu vou precisar colocar um sombrite aqui, uma faixa de sombrite apenas, para proteger essas plantas daqui, porque senão com certeza vai queimar. O sol fica direto aqui e é muito forte, a pino, e aí vai acabar queimando, tá? Mas o momento agora é propício. E aí eu colocando sombrite, talvez impacte um pouquinho só no Anthurium marcusianum, que vive em áreas rupestres, né? Mas mesmo assim, espécies rupestres suportam muito bem a meia sombra, um sol filtrado, que vai se estabelecer aqui com a chegada da primavera. Por hora, tá tudo muito bom para essa galerinha que eu trouxe para cá. Com a mudança também dos aspersores, a gente tem uma água caindo mais direto, a gente tem uma umidade que se acumula bastante aqui no chão desta área, onde estavam as colocásias, né? Trouxe uns carinhas aqui, epífitos, que vão crescer melhor com parede, com raiz, e colei aqui, como esse Charone, uma variação do Charone, eu esqueci o nome agora, eu deixo aí na tela para vocês. O Philodendron Gladhands já estava aqui, ele já está bastante fixo, e vocês vão notar, ó, que a parede toda agora está molhada. Antes molhava só um trecho,
Agora toda a parede está molhada, justamente para eu trazer vasos aqui, ó, e posicionar alguns philodendrons que vão curtir bastante essa situação. Anthurium sp Alto Fluminense, a inflorescência já se abriu aqui, como a região está meio molhada, eu preciso ficar de olho para ver se já não entrou na fase feminina, né? Na pré-antese masculina. Aparentemente ainda não. É uma inflorescência que recebe água direto aí. Então na hora que eu polinizar, quero trazer pólen para ela, eu vou colocar um saquinho plástico. Algo que eu fiz aqui, ó. Nessa inflorescência aqui, que aparentemente está em processo de infrutescência, eu coloquei um saquinho plástico logo que eu fiz a polinização manual, tá? E deixei o saquinho plástico alguns dias, só o tempo para realizar a fecundação. E agora, alguns meses depois, a gente começa a ter os pontos de estresse e tudo indica que eu vou conseguir um híbrido novo aqui, que assim que der certo, se tudo der certo, eu revelo para vocês em Instagram, por aqui e tudo mais. Meu Anthurium papillilaminum regardens, a confirmar, ele tá meio paradão, tá com duas folhas, as duas folhas estão muito bonitas e tal, mas não desenvolve. Eu tô pensando aqui em mexer nesse substrato, vou registrar essa movimentação neste episódio ainda, que é com configuração de maratona, já que vocês gostaram, né? Foi um teste que eu fiz lá com o Cactus Brasil, com o Sérgio, com o Clayton, e deu super certo. A resposta foi super positiva. E a ideia é colocar num vaso um pouco maior e tirar deste ponto aqui, porque neste ponto cai muita água. Talvez esteja rolando alguma podridão aqui. Se eu mantiver neste ponto, eu vou fazer o quê? Vou pegar um substrato e deixar mais aerado ainda do que ele já é, tá? Porque aí eu vou ter uma dissipação imediata do excesso de água. Eu já tô aqui com um vaso maior que eu quero fazer o procedimento. É um substrato legal aqui. Talvez eu só dê uma atualizada, mas ó, mesmo molhadão ele tá bem fácil de manipular. Vocês podem ver. Ele tá bem molhado, na verdade. Esse vaso aqui é maior, ou talvez este que é um pouco maior ainda. Capaz que eu traga para este. Bom, como vocês podem ver aqui, é um papillilaminum bem bonito, né? Uma variação bem interessante. Muito provavelmente regardens, por todo o histórico de procedência. Folha anterior. Vamos mexer então nesse substrato e dar um vaso mais generoso para ele, né? Já dei uma xeretada naquele vaso maior que eu mostrei para vocês. A gente tem componentes bem interessantes aqui. A gente tem solo já adubado, a gente tem chips de coco, muita perlita. Vou aproveitar, deixar essa camada mais profunda e trazer essa matéria mais nova, mais preparada aqui, mais atualizada em cima dos meus testes mais atuais. Esse vaso aqui é coisa de 2 anos que está aqui, tá? E eu faço um certo reaproveitamento. Bora verificar então como é que tá o substrato, ou melhor, as raízes deste carinha aqui, tá? Procedimento que eu fiz semelhante ao Philodendron Joep, ao Pinkley, tá? Embora esse cara já tenha trocado de vaso pela segunda vez. Vamos lá. As raízes em geral parecem boas, existem capilaridades bem novinhas aqui, tá? Podia estar melhor com certeza e tal, mais volumosa, mas a planta tá estruturada assim. Só que é isso, o vaso tá muito pequeno, então agora eu vou dar uma condição mais salutar aqui, mais saudável, num vaso que ela vai poder progredir aqui sem tantas restrições, tá certo?
Bom, resolvi manter na mesma posição por hora. Basicamente, aumentei bastante o vaso. Apliquei um substrato bem mais aerado, mais rico em perlita, inclusive, para ajudar na questão de substrato não encharcar, né? E deixei na posição aí. Não tinham muitas raízes, algumas partes estavam podridão e tal, mas a planta está inteira, né? Está estruturada, por assim dizer. A gente notou lá capilaridades bem saudáveis e tal. Então é aguardar, deixar ela quietinha aqui na posição que ela já estava acostumada. E vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Mais espaço, mais aeração, tá certo? Eu vou provavelmente na sequência aqui, não hoje que já está acabando a luz, a gente continua o episódio no dia seguinte, e eu vou furar em algumas partes aqui, tá? Farei alguns furos para aumentar o que? A aeração, porque essa posição aqui é muito agradável, sabe? Me parece bem interessante em termos de iluminação. É só esse excesso de água dos aspersores que cai aqui. Então, a gente faz um controle diferenciado a partir do tamanho do vaso, da mudança do substrato e dos furinhos que eu devo fazer aqui na sequência. Salve plantoides! Continuando então com a maratona Jardineiros Urbanos 1. Tá aqui o bichão, ó. Tô com um soldadorzinho aqui, ó. Tá soltando essa fumacinha porque é plástico de outras situações. E eu vou fazer os furinhos então em alguns pontos aqui. Então aqui, ó. Ao contrário do ponto mais óbvio, que seria trocar o vaso de lugar, resolvi colocar num pote bem maior. A gente aumenta aqui a área de substrato. Troquei por um mix aqui muito mais aerado, tá certo? E enchi de furinho. Com o próprio soldadorzinho, fui enchendo de furinho. Os furos aqui então vão ter duas importâncias. A primeira, passagem de ar, oxigenação das raízes. Consequentemente, com essa passagem de ar, o substrato vai secar mais rapidamente. E a segunda função é de escoar água. Se de repente tiver algum excedente aqui, além dos furos tradicionais do fundo do vaso, todos esses buraquinhos aqui, principalmente da base, vão ajudar a escoar água com mais facilidade. Com isso a gente vai manter um fluxo mais constante aqui. Tudo que for de volume de água que cair aqui vai drenar com mais facilidade, vai evaporar com mais facilidade. Então eu mantenho a planta no mesmo lugar, porque ela realmente, logo que eu instalei os sistemas de aspersores, ela deu um boom e na sequência a gente teve essa questão de muito excesso de água e aí uma podridão, como vocês observaram comigo. Mantenho no mesmo lugar então e faço o que? Aprimoramento na parte do vaso, substrato, mix e vaso. Um último aspecto, eu rotacionei a planta para o lado aqui que eu entendo que tenha mais luminosidade, a estufa úmida, certo? Essa lâmina foliar ficava virada para aquele lado e tá aí, mantém o mesmo lugar com todas essas características aí que a gente viu nos últimos minutos do episódio. O último benefício de um vaso maior assim é que eu que sou adepto do esquema vaso sobre vaso, né? Eu ganhei mais superfície lá para colocar umas plantinhas menores, tá certo? Já que a gente está realizando uma maratona em dias sequenciais, ó, é legal para a gente captar isso aqui, ó. Olha como movimentou já bastante, hein? Em relação ao dia anterior. Esse é um dos baratos de lidar com tantas plantas assim, com tantos seres vivos, melhor dizendo. É um contexto de constante movimento. Movimentos bem perceptíveis, ó. Que lindeza. Nessa brincadeira toda de mexe vaso daqui e dali, tô com um banquinho novo. Quer dizer, velho, mas disponível novamente. E aqui teremos uma plantinha nova, com certeza. Um dos maiores desafios de cultivar nepentes
é a gente conseguir criar um clima ideal para produção dos assídios, né? E a maioria desses indivíduos maiores aqui, eles não estão liberando muitos assídios. Estou com este aqui que é novo, aquele lá também, mas é pouca coisa. Então o segundo motivo de tê-las trazido para cá é ver se esse novo clima vai ajudar o quê? Vai estimular o desenvolvimento dos assídios. Eu até parei um pouco de falar sobre o tema Nepenthes e parei de adquirir também para eu conseguir chegar nesse ideal como colecionador de Nepenthes também, tá? O crescimento vegetativo é legal e tal, elas estão bem maiores do que antes de quando elas chegaram aqui, contudo, pouquíssimos assídios. Agora eu quero ver se nesse novo clima aqui com mais sol direto, umidade equivalente, eu vou conseguir esse resultado. E aí eu vou poder falar um pouquinho mais com mais propriedade, tá certo? As Nepenthes ficavam numa bacia nesse vazão aqui. A bacia ficava apoiada nesse vazão, que já estava vazio. Eu tenho um substrato enriquecido lá, que eu preciso só dar uma checada, uma verificada, uma mexida. E eu pretendo colocar algum indivíduo que cresça aqui, né? É um vaso bastante fundo, ó. 60, 70 centímetros de altura. Então aqui uma planta vai crescer bastante, uma espécie, né? E eu tô na dúvida ainda o que eu vou colocar. Não sei se é algum Anthurium, tá? Tô analisando aí as questões. E já já a gente vai mexer nesse substrato aqui, dar uma inspecionada para ver o que eu vou fazer. Este indivíduo aqui do Anthurium peutigerum passou anos dentro do terrário aquário, num vasinho pequeno, então ele não cresceu muito, embora tenha resistido por todo esse tempo. Passei para um vaso maior, dá pra gente até ver o contorno aqui, ó, do vaso antigo. E eu deixo num lugar aqui na estufa úmida que não bate água direto, porque vendo as próprias instruções do pessoal da Equarrenera, Peutigerum é uma espécie que vale a pena deixar secar o substrato e depois regar de novo, tá? Gosta de umidade alta no ar, mas as características de substrato é isso, secar antes e depois regar de novo. Então ele está aqui, ó, próximo à porta de vidro, bem fácil do meu acesso, para eu vir com o regadorzinho aqui de tempos em tempos e cumprir essa função. Assim que eu troquei de vaso, ó, a gente está vendo um despontamento aqui de uma nova lâmina foliar da gema. Muito rápido, tá? Então a adaptação assim foi praticamente imediata, tanto no novo vaso, com complemento de substrato, novo ambiente e nessa época do ano, entre frios e calores, entre momentos de mais frio, momentos de mais calor, e agora nesses 7 dias aí, 10 dias seguidos de 25, 26 graus, a coisa está tranquila, tá? Então assim, dá para mexer em vaso, fazer replante nessa época do ano? Com certeza, desde que a gente analise a previsão aí, e óbvio que ela esteja certa. É mais fácil prever calor e frio do que chuva, né? E normalmente quando a previsão diz aí 5, 10, 15 dias de calor em épocas de outono e inverno, é difícil errar. Talvez some dias a mais aí, mas na média eles acertam a relação de frio-calor, diferente de chuva. Chuva de verão é bem mais difícil de ter a precisão. A inflorescência aqui do Anthurium F. Midori. Basicamente está quase cheia na fase masculina, né? De pólen. Estou reservando aqui, aguardando na verdade. Anthurium radicans X. luxurians, belíssima planta. A inflorescência ainda se encontra na pré-antese feminina. Já fiz um teste de polinizar um pouquinho aqui. Na hora que entra na fase feminina ou pré-antese masculina, as gotículas já podem absorver supostamente o pólen que está aqui do próprio F. Midori. E a inflorescência do Anthurium besse também
ainda está na pré-antese feminina, não se manifestou. Aqui eu tenho uma bela folha, é raro da gente ver, é meio difícil aí nas coleções de a gente ver uma folha mais madura do Peltigeron, né? Tá em formação ainda, ó. Tá meio mole, né? Mas uma folhinha até que bem grande, né? Bem desenvolvida aqui, ainda em expansão. Este é o indivíduo maior que eu já mantenho aqui em cultivo no rack da sala por alguns anos já, né? Além da Drinária rigidula Whitey e da Drinária quercifolia também, um outro gênero do grupo das samambaias que eu costumo recomendar é da Leccanopteris. No caso aqui a Leccanopteris sinuosa. Olha só como ela vem grudando aqui nessa chapinha de xaxim. Aqui é esfagno. Desceu para cá também. É uma plantinha bem curiosa. Ela faz também parte do grupo das samambaias formigas, né? É uma planta formiga também, né? Dentro dessas estruturas aqui é oco e costuma rolar uma interação simbiótica, né? Uma relação de simbiose com determinadas espécies de formigas. Anthurium spicebuts é uma espécie não descrita ainda, pouquíssima explorada nas coleções. Cresce muito rápido aqui no rack. Eu vou dar um close já lá. Já está vindo uma nova lâmina foliar e uma inflorescência também, tá? Impressionante como as inflorescências estão se espalhando aí. Eu tô com umas 5, 6 espécies diferentes com inflorescência no mesmo período, na mesma faixa de tempo aí. A névoa do umidificador prejudica um pouco o foco, mas ó, aqui a gente vê a inflorescência, tá? Soltando, e a nova lâmina foliar vindo aqui também, ó. Tudo junto ao mesmo tempo. Então, Anthurium spicebuts, que tem uma lâmina foliar meio emborrachada, lembra o SP panguiense, a textura, né? O formato em si lembra um pouco o Sanguinium, lembra um pouco, talvez, Cupulispatum, Balauanum, o X Sanguinium, né? Me refiro. A gente vai ter aí a possibilidade de pensar em híbridos também, caso a inflorescência venha fértil, venha realmente produtiva, né? E está aí um carinha que depois que eu mudei de vaso, coloquei num vaso maior como eu fiz com Papililaminum e ativei o sistema de vaporização aqui, umidificação, esse cara respondeu extremamente bem. Ele tá meio monstrengo até, já aqui para a área, tá? Mas enfim, por enquanto ele vai ficar por aí. Embora eu esteja falando bem pouco deste carinha aqui, que é o RA8 com RA5, Anthurium papililaminum, não é um híbrido, mas sim uma mistura de ecótipos, é legal deixar o registro aqui dessa lâmina foliar. A câmera aqui está bem fiel, as cores, é realmente incrível, muito distinta a relação das cores aí, é uma plantinha sensacional, realmente linda, em algum nível faz jus ao preço investido nela, né? Para o meu rolê, para gerar conteúdo para vocês. Uma coisa que é interessante aqui é esse contraste, né? Das cores. A gente tem o Magnificum X Papililaminum e Jardim aqui. E logo acima uma lâmina abrindo ainda do Philodendron subastatum, que é um cara mais comunzão, mas que ele é muito bonito, né? Ele realmente traz um contraste visual bem interessante ao ambiente aqui. E aí a gente tem essa composição aqui, né? A gente pode ver um pouco disso aqui. Esse cenário no rack da sala. Uma turminha bem legal. De preços diferentes, mas de estilos e conceitos estéticos muito bonitos. O que não quer dizer que não é muito gostoso e que não enche os olhos ver a lâmina foliar em desenvolvimento aqui do Anthurium Magnificum X Papililaminum e Jardim. O Cremalense também ao lado esquerdo está em fase de formação, de expansão final ainda.
E essa vista aqui, ó, é bem gostosa, assim, é bem contemplativa. Característica aí do nosso rolê de coleção. O vaso do cremallense está secando muito rápido. Já tenho notado isso há alguns dias, tá? Então, muito provavelmente, na continuação aqui da maratona, eu vou fazer essa troca aqui. Importante aumentar um pouco esse vaso, porque olha, é um dos caras que eu rego com mais frequência. E é curioso ter essa disparidade, né? Detalhe que todas essas raízes aéreas bem expressivas, né, bem longas e tal, elas vêm se desenvolvendo basicamente a partir do estímulo dos umidificadores da sala. Isso responde bem, ou melhor, isso é uma resposta evidente de que a umidade está num nível interessante aqui para as plantinhas. E realmente, raras vezes, mesmo nos dias mais secos aí do outono, 50% lá fora, raras vezes aqui no rack ou onde tem umidificador por perto, baixou dos 72% aí. Isso aqui são potes de cozinha, na verdade, que vem com tampa, né? Eles são mais altos assim, e a gente costuma encontrar em casas aí que vende artigos para cozinha, né? O plástico é relativamente mole, tá? Leve, mas tem uma consistência suficiente para vaso. Realizei todos os furos aqui, no mesmo esquema que vocês viram no vaso do Anthurium papililaminum. Tem este potinho aqui e esse segundo aqui, que inclusive pegou rebarba aqui de tinta do plástico preto, que estava colado no soldadorzinho, tá certo? Vou fazer transplantes aqui neste período propício de clima relativamente bom no meião aí do outono. A gente tem aqui o Anthurium crystallinum com luxurians. As raízes estão bem bonitas, volumosas, branquinhas e tal. Rapidamente o vaso ficou apertadaço. As raízes aqui estão basicamente tomando todo o vaso anterior. E eu percebi exatamente o que? O crescimento deu uma retardada. Então quando as raízes se sentem apertadas assim, ela também retarda um pouco o crescimento, tá? Neste caso então não é problema de saúde de raiz, e sim de vaso muito compacto. Como o plástico aqui é transparente, vocês vão conseguir notar que existem umas brechas, ó, subterrâneas assim, tá vendo, ó? Essas brechas eu costumo deixar, e isso acaba acontecendo com um tipo de substrato em qualquer vaso que a gente não enxerga porque é preto, né? Mas essas brechas são boas, por quê? Para manter ar, manter uma certa irregularidade de solo, que é legal, porque nesses espaços aqui com ar e umidade, as raízes se sentem bem confortáveis para expandir, para desenvolver, melhor dizendo, capilaridades e tudo mais. Eu vou mostrar que eu estou falando aqui num outro caso já bem enraizado. Esse aqui é um outro Anthurium, é o Veit com Doraiac, tá? Ele está com um crescimento excelente em termos de velocidade. E vocês vão notar, ó, que nas laterais do vaso existem também essas cavidades, onde as raízes se assentam muito melhor, ó. Elas vão e se espalham, porque vai ter umidade, ar, oxigenação e espaço, né? Umidade, oxigenação, por causa dos furinhos, mesmo padrão. Inclusive a transparência também é padrão. Essa tríade aí entre os insumos é bem legal para a raiz de Anthurium. E por que eu estou tratando isso em relação mais a Anthurium? Porque as raízes do Anthurium são mais melindrosas, em geral, do que as raízes do Philodendron, tá? Raiz de Philodendron, apesar de mais fininhos, mais capilarizados e tal, eles são mais rústicos. E essas raízes mais grossas dos Anthuriums, eles precisam de mais oxigenação. E isso eu notei devido a muitas experiências realizadas aqui, diversas, né? Falava há pouco do Anthurium queremallense, a questão de eu precisar ficar regando com mais frequência. Bora transplantá-lo também.
Eu achei que ia haver um volume muito maior de raiz, nem tá tanto assim. Digamos que a gente tem uns 60% do vaso ainda, mas então a gente subentende que essa espécie aqui talvez seja um pouco mais beberrona, né? De qualquer forma, um volume legal de raízes aqui para transplante. Anthurium queremalense transplantado, mesmo esquema. A gente vê cavidades aí, espaços para ar e tudo mais. Oxigenação. Aqui vai ficar naturalmente úmido, né? Porque é meio restrito, fechado, embora tenha os buraquinhos. E essas cavidades vão ser boas para expansão de raízes, desenvolvimento de raízes, tá? Então eu tenho essa areazinha próxima à porta de vidro, indoor, onde a gente tem um Patrice, tá lá o cristalino com luxurians, e eu tive que trazer o queremalense para cá porque o vaso, no esquema vaso sobre vaso, compondo lá com o Anthurium magnífico, um X papillamino do E-Jardim, esse vaso aqui não cabe mais. E agora eu vou fazer aquela rega em abundância e vou aproveitar um Bayfort 867 mais diluído, tá? Então ao invés de uma tampinha para 1 litro, eu vou colocar meia tampa para 1 litro. Nessa primeira rega em abundância. Rego até vazar, né, no prato. Aqui a gente tem um pratinho coletivo com outros 3 vasinhos. Já vazou e tal. A vez do Anthurium cristalino X luxurians. O fato de eu trazer para a mesma área, para o mesmo lugar, uma planta manipulada assim, ajuda muito, viu? Formou uma camadinha de água aqui no pratinho para 4 vasos. E eu aproveito para dizer que existem alguns colecionadores que preferem fazer rega desse jeito, tá? Eles costumam regar o prato e aí por osmose e tal, o substrato quando está seco, a aguinha vai entrando pelos furos de baixo e vai subindo, tá? É uma técnica, é um caminho, funciona também. Acho que alguns de vocês já notaram que aqui eu tenho uma coluna de caixas de umidade e alguns de vocês devem se perguntar se essa caixa que fica mais na base, mais sombreada, não acaba tendo mais problemas aí para o desenvolvimento das plantas, né? Justamente por causa de luz. Em geral, ó, todas elas estão crescendo super bem, todas. Até mesmo esta plantinha aqui, que é um Pedatum variegata, que eu tinha dado como morto, voltou aqui, neste contexto de baixa iluminação. Contudo, eu tô com um corte aqui, ó, de um Magnificum com luxurians. E a gema lateral veio minúscula, super resetou, tá? O caule, como vocês podem ver, tem um tamanho de um dedinho, não é tão pequeno assim, mas a planta super resetou. Então esse cara especificamente eu vou subir para uma iluminação mais favorável, tá? Totalmente diferente da situação aqui, ó, com a muda do Anthurium magnífico X papillilaminum E-Jardim. Essa muda tá nessa caixa e nesse andar da base aqui, todo sempre, desde que entrou em caixa de umidade. Além do crescimento aqui acelerado, as raízes aéreas estão lindas, com capilaridades incríveis, com grossura e crescimento muito interessante, tá? Enfim, todas as demais aqui estão se comportando bem. O Doraiá, que também está neste andar e neste nível aqui desde sempre, desenvolveu 2 lâminas foliares neste contexto aí, tá? Então, em termos de luz, mesmo no andar de baixo, com 2 caixas acima, a iluminação tá ok aqui para as plantas. Então a composição é basicamente assim, são 4 andares agora. Eu me referi a essa mais de baixo. E a plantinha agora tá com a folhinha miúda no andar mais de cima. E vamos ver se ela reage diferente. Pequenos testes aí, né? Mexe vaso para lá e para cá. Hábito muito comum de quem cultiva e coleciona plantas. A luz está acabando aqui, mas ó, vai dar pra gente avistar mais movimentação aqui, ó, nítida, evidente, da lâmina
do Anthurium pedatum, dessa nova lâmina foliar. Tá aqui uma referência interessante, dia após dia seguidos, consecutivos, da movimentação evidente desse dragãozinho aqui, ó, dessa estética aqui lúdica. Ontem de madrugada, a gente está aí no meio de um feriado, eu fiz replantes de Anthuriums do Rei Anthurium. Esse aqui é um híbrido do Crystallinum, ou melhor, do Portuloi, X Portuloi com Crystallinum. Entrou aqui no esquema vaso sobre vaso com Pedatum. E aqui é o próprio X Portuloi. Ambos estavam numa caixa de umidade, cresceram muito neste período, tem aí uns 3 meses mais ou menos. Os vasos também estavam pequenos e tal. E aí, aproveitando aqui para gerar esses replantes neste período quente de outono. Uma bela folha em expansão do Anthurium Olive. E umas 2 pessoas comentaram neste ínterim de apresentação dessa variedade ou espécie que ele lembra o X sanguineum brasileiro, né? E quem tem o X sanguineum consegue comparar bem e são notáveis as diferenças, tá? A Maria Django, inclusive, Carol, ela é fã do X sanguineum. E ela percebe boas diferenças aí de pecíolo, cor, forma de folha, inclusive, textura. Outro fator que dá uma afastada essa variedade ou espécie do X sanguineum é que as euglossa, você que tem um X sanguineum aí vai poder dizer, as euglossas, as abelhinhas, elas não vão na inflorescência do X sanguineum. Aqui em casa, normalmente quem vai, se vai, é drosófila, tá? Alguma espécie de drosófila. Agora, no Anthurium Olive, as drosófilas, elas se sentem estimuladas, tá? Elas se sentem atraídas. Então, a partir de comportamento de insetos na inflorescência, a gente consegue diferenciar também cheiro de seiva, o tipo de inseto que vai polinizar, tudo isso nos ajuda a dar uma filtrada aí na variedade ou espécie. Anthurium X Magnificum, que está aqui no painel paredão. Esse carinha aqui está comigo já há uns 4 anos. Notei aqui, ó, que ele também está vindo com inflorescência. No caso dele não é tão novidade assim, porque é um cara que costuma florescer aí o ano inteiro, tá? Mas, para o contexto, em paralelo aí com outras espécies e variedades, é interessante pensar, né? Anthurium balauanum, certamente é o carinha mais prolífico aqui da minha floresta. Ele que, inadvertidamente, neste mesmo período, no ano passado, trouxe uma inflorescência cheia de frutos. E, não diferente disso, essa espádice aqui está abarrotada de frutos, assim, inteira. Está em fase inicial ainda, a gente vê alguns pontinhos mais rosáceos, né? O fruto do balauano é pink, uma cor bem bonita. Polinização natural por drosófila. E para concluir o episódio, essa maratona Jardineiros Urbanos 1, eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas seedlings favoritas aí da atualidade. Essa coisa da gente cultivar pequenas plântulas, as seedlings, seja a partir de cortes, seja a partir de sementes, é uma realidade bastante comum, frequente e gostosa, inclusive, para nós colecionadores. Óbvio que existem colecionadores que preferem a coisa pronta, quanto maior melhor, e assim por diante.
mas o desenvolvimento de mudas é parte integrante aí do rolê. E os mais aficionados como eu vão assinar embaixo com certeza. Esta mudinha aqui está um pouco irreconhecível ainda, embora quem tem uma planta um pouco mais adulta consiga já identificar alguma coisa. Vocês conseguem notar que variedade é essa? É uma breed famosa, Indonésia. E me colocando um pouco no lugar de Haji Uli, que notou alguma diferenciação numa única muda, possivelmente algo como isso aqui, surgiu aí no nosso contexto de coleção mundial o Anthurium King of Spades, ou HU, entre aspas simples, né? Uma plantinha muito legal. Estão surgindo derivativos aí dessa variedade, sejam algumas mutações, sejam novos híbridos, super interessantes. Tá aqui uma variedade híbrida que está dando o que falar em termos de beleza aí e de variedades desta variedade muito bonitas assim, muito colecionáveis. Anthurium HU ou King of Spades. Michel Mabel. Fui afortunado aqui com uma nova lâmina foliar com as características marcantes que fazem essa breed ser muito famosa. Características da lâmina foliar em formação. Essas tonalidades aqui, muito bonitas, muito exclusivas. As nervuras bastante acentuadas e contrastantes, a priori nesse tom de roxo, lilás. Iniciou-se aí uma produção via cultura de tecido e óbvio, quando a gente fala em quantidade, é uma quantidade, contudo, restrita ao americano que coleciona e tem a possibilidade lá de obter um indivíduo como esse a um valor muito mais acessível. É importante reforçar aqui, como eu já deixei em live, que de 10 estadunidenses, ao contrário do nosso imaginário, esses 10 que colecionam plantas, uns 2 ou apenas um vai se sujeitar a gastar aí de 2 em 2 meses, uma vez por mês, de 500 a $1.000, tá? Não é todo americano aí que está podendo, como a gente às vezes imagina, né? $500, $1.000, $2.000, $5.000, $8.000, numa variedade aí de coleção, não é para todo mundo, não é para todo estadunidense, tá? Anthurium Forget X Clarinervium, Anthurium Muffin, da Urbana Saltu. Dei uma olhada nesse desenvolvimento aqui de capilaridades e raízes aéreas. Folhinha nova vindo, segundo neste período aí, segunda folha neste período que se desenvolve. Mas o mais bacana é esse volume interessantíssimo de raízes aéreas, né? Lindas raízes. Ela que gosta das belezas das raízes e tudo mais, ela costuma acentuar bastante este contexto. Tá aqui, ó. Seguindo no padrão Urbana Saltu. Anthurium Muffin. Tá ficando interessante, hein? Esse cara. A priori, com mais características do Forget. É uma seedling, né? Curioso esse pontinho vermelho aí no centro da folha, né? Tem um pontinho rosáceo assim. Legal. A partir de um pensamento reverso com esta muda aqui. Esta muda veio do Ricardo, da Platicetaria Santa Fé. Do Ricardo e do Antero. Que é o híbrido entre o Anthurium Magnificum e o Regale. Anthurium Magnificum X Regale, Platicetaria Santa Fé, PSF. Olha essa folha aqui. Se não é um início possível, se não é uma tinta para se utilizar aqui para criar algo parecido, algo semelhante ao Michele. É um híbrido primário, vamos chamar assim, é uma mistura inicial entre duas espécies.
E a lâmina foliar em desenvolvimento já traz as características iniciais da lâmina foliar escura e das nervuras rosáceas. Se eu quero acentuar esse tipo de característica aqui, ó, para ficar mais Michele, para ficar mais demarcado, com qual variedade eu poderia fazer isso, né? Eu diria até variedade e não espécie. Teria que ser uma variedade híbrida já para acentuar com mais velocidade. Mas a partir deste indivíduo aqui, que é um Anthurium magnificum X. Regali, da Platicetaria Santa Fé, a gente já tem uma potencialidade legal. Este carinha, um desses indivíduos já foi para um dos membros sorteados aí, assinante pagante do Fly Channel. Lindão. E como última referência, quero trazer para vocês aqui uma seedling original de fábrica, via semente, de um Anthurium magnificum. Só que, mediante aos seus irmãos, que eu vi lá num volume de dezenas, ele nasceu com uma variabilidade genética bem expressiva. A grande parte das seedlings desse tamanho aqui são as folhas bem redondinhas, bem características, já puxando a ideia do Magnificum. As nervuras são muito demarcadas já. Esse cara tem a folha mais alongada, bem mais alongada, todas elas. E as nervuras, elas meio que desaparecem nas bordas, né? Rola ó, uma fumacinha assim, um desfoque. Eu achei interessante a variabilidade genética em si, para ver o que vai dar. Quando você se depara aí com uma sementeira com dezenas ou centenas de mudas, você vai conseguir identificar lá, a partir de um certo tamanho, mais ou menos como esse, você começa a notar o quê? Expressões claras de variabilidade genética. São todos irmãos, mas este cara em específico rompeu aí com um padrão. Folhas muito arredondadas, as nervuras bem desenhadas de ponta a ponta. Ele mostrou aqui outro estilão. E por causa disso, eu decidi pegar esta mudinha específica aqui para ver o que vai dar, tá certo? E foi isso, meus queridos plantoides, uma maratona aí, jardineiros urbanos por Fly. Você que aguentou ficar até o final do episódio, eu agradeço bastante. Você que pediu conteúdo deste tamanhão, com esse volume de informação, também super agradeço. Eu não tinha tanta expectativa de que vocês queriam conteúdos longos assim. Alguns seguidores mais fanáticos expressaram isso mais de uma vez, mas muita gente que não tinha expressado antes gostou. A partir do teste, foi um teste muito espontâneo lá com a Cactus Brasil, Sérgio e Clayton, e de tempos em tempos aí, a partir dessa maratona Jardineiros Urbanos por Fly, a gente começa aí a fazer conteúdos mais longos, para que vocês aproveitem aí supostamente em tempos mais livres. Eu trouxe conteúdo bem variado, mais focado em cultivo e algumas apresentações e detalhes também. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio.